essa epidemia, claro que muita gente está entrando em depressão. Claro, fica muito tempo dentro de casa, todo mundo quer ficar dentro de casa, mas assim, de vez em quando, se deu, quero sair, vou resolver minhas coisas. E agora não. Agora temos que ter um certo cuidado. Principalmente nós da idade bem vivida. E falando nisso tudo, a Cristina quase, ela vinha aqui falar em depressão e dizer como nós devemos realmente estar encarando tudo isso. Cristina querida, muito obrigada por sua visita. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre depressão em períodos dessa quarentena, dessa epidemia, né? Que eu não gosto de falar quarentena e tampouco epidemia, eu prefiro falar um tempo de recolhimento. Nós estamos em estado de recolhimento para podermos estar nos protegendo e protegendo os outros. E esse momento, muitas pessoas estão com a cabeça confusa. Por quê? A maioria não estava acostumada a ficar dentro de casa. Gente, eu não vou falar sobre a questão financeira, que envolve toda essa questão também, que nesse momento dá uma tristeza relacionada com a parte financeira. Porque muitos viram a sua questão financeira reduzida a situações bem pequenas. O que acontece? Vamos recolher um pouco essa parte financeira e vamos focar um pouco mais na parte mental, tá? O que a gente pode estar fazendo para melhorar isso? Nós temos alguns filmes que vocês podem estar assistindo que ajuda muito a pessoa a estar vendo sobre outro ângulo essa questão da depressão, tá? Vamos lá. Pequena Miss Sunshine é um filme maravilhoso. Sem enlouquecer e não se apaixonar. Terceiro, as vantagens de ser invisível. Quarto, melancolia. Quinto, Cake, uma razão para viver. Cake de bolo, tá? C-A-K-E. Cake em inglês, tá? O que acontece, gente? A depressão é considerado pela Organização Mundial de Saúde já uma questão de saúde pública, tá? A nível mundial, ela mata 300 milhões de pessoas por ano, sendo que 30 milhões estão no Brasil. Por dia morrem 31, é uma média, tá? Morrem 31 pessoas que se suicidam devido à depressão, sendo que 90% dos casos poderiam ser evitados. Mas não acontece isso, a realidade é outra, tá? Então, assim, nós temos hoje em dia para ajuda nessa questão da depressão, nós temos o CVV, que basta você ligar para o telefone 188, pode ser de celular também, ele é gratuito, tá? Lá tem pessoas especializadas para estarem te escutando. A depressão, ela pode ser causada por inúmeros fatores. Mas uma dos primeiros fatores uma das consequências, né, disso é a questão para ajudar a sair da depressão, vamos falar assim, é procurar um psiquiatra para ele poder passar um remédio adequado para os neurotransmissores cerebrais estarem voltando ao equilíbrio e junto a pessoa estar fazendo terapia, tá? Para poder se conhecer, se entender o que levou ela a sentir a depressão. Gente, o que é depressão? A depressão é uma profunda tristeza. A pessoa ela se sente incapaz, impotente. E muitas das vezes vem criado da imaginação, veja bem, é um conflito entre imaginação e realidade. Vou explicar o que é isso. O que acontece? A pessoa ela cria na imaginação dela, normalmente só começa quando criança, que a vida deveria ser assim, 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 assado. Aí ela olha para a realidade dela ela olha assim, não é como ela gostaria que fosse. Então, o que acontece? E normalmente não é ela olha, uma coisinha boba, não, são coisas seríssimas. Por exemplo, ela passa no concurso público e quando ela começa a trabalhar, ela vê que não é aquilo que ela queria, só que o salário é um bom salário. Aí ela começa a entrar em depressão,
Mas por quê? Porque ela precisa daquele dinheiro, é um bom salário, e de repente ela não vai conseguir um outro salário assim tão fácil para encontrar. Vira um dilema. E isso, a terapia ajuda a pessoa a estar se tratando, a estar se conhecendo, né? Porque vira um problema, às vezes, de vida ou de morte, né? Precisam ser feitas escolhas. E para essa pessoa precisa se conhecer, se entender. E o que acontece nessa época de recolhimento forçado? Recolhimento dentro de casa forçado. As dores emocionais, elas começam a gritar. Gritar dentro da cabeça, porque ela tá presa ali dentro daquela casa, e às vezes é uma casa que não é muito positiva o relacionamento entre as pessoas, ou se era positivo, começa a ficar negativo devido a estar junto o tempo inteiro. É criança nos ouvidos, de repente tem pais aí, tem mães que só viu a criança de manhã e à noite e agora estão convivendo com aquela criança o dia inteiro. Aquilo começa a dar uma angústia, começa a dar uma tristeza. Meu Deus, meu filho é uma criança difícil. Começa a ver coisas que ela não via antes. Meu Deus, o meu relacionamento que eu achava que era tão bom, eu tô vendo que a minha esposa ou meu marido não era aquela pessoa que eu achava, que eu gostaria que fosse. Ou seja, mais uma vez a realidade batendo a sua porta, convidando você a olhar a realidade e ver como ela é. Não é a realidade que está lá fora no mundo, é a sua realidade, que é o que dói, machuca. E para a gente crescer, dói e machuca. E ninguém quer sentir dor, ninguém. Então a pessoa começa o quê? A ficar nervoso, começa a querer sair, começa a dar estremelique, começa a ter síndrome disso, síndrome daquilo. E às vezes tem mesmo, porque os neurotransmissores começam a dar tilts, eles começam a não funcionar direito devido àquela dor tão grande que a pessoa sente da realidade que ela está enxergando. Qual é o caminho, gente, que eu falei no início? Procurar um psiquiatra, procurar uma terapia, tudo via online, todos os psiquiatras e tem vários já profissionais atendendo via online. Exercício físico ajuda demais também, só que a pessoa ela tá tão debilitada normalmente que ela não consegue procurar uma ajuda. Então vale quem estar do lado, notar se a pessoa está tristinha ou se ela está alegre demais, que também muita alegria fora de contexto é uma depressão também. É uma forma que a pessoa tem de não se olhar, não olhar as suas dores, não olhar o que está passando dentro de si, que dói, machuca. Crescer dói, gente. E a gente precisa confrontar esse crescimento para realmente essas mudanças, para a gente realmente poder passar dessa fase. Depois que você passou dessa fase, vem o crescimento e depois vem o equilíbrio. Então aquilo já é como se fosse uma dor batendo na sua porta para você olhar, a sua alma gritando, me olha, eu tô aqui. É alguma coisa na tua cabeça gritando, olha, eu tô aqui, olha para mim. Normalmente vem de infância, essas projeções de que a vida deveria assim, deveria ser assado. E o que acontece? Quando a pessoa olha a realidade, dá aquela dor. E ela nota que ela não consegue mudar a realidade. Por que tem muita depressão em pessoas que moram em lugares que tem neve? Porque a pessoa às vezes quer sair, ela quer fazer outras coisas, mas não dá. Então, gente, quando você observar que tem algum familiar ou algum amigo do lado assim, procura conversar, não com olhos de crítica. Isso é besteira você tá assim. Ah, probleminha bobo. Gente, as coisas não são assim. É bobo de repente para você que não tá passando por isso. Mas para aquela pessoa que está passando por isso é uma dor gigantesca. E ela não sabe como sair daquilo, é como se fosse uma lama puxando ela para baixo, para baixo, para baixo o tempo inteiro. Ela não consegue sair sozinha daquilo. Então acolham a dor daquela pessoa, acolham aquela pessoa, escutem com ouvidos de ouvir e não com ouvidos de julgar, com olhar de julgamento,
procurem ajudar, que rapidinho a pessoa sai dessa crise, tá bom, gente? Um beijo para vocês. O assunto é muito vasto, eu não vou ter como estar falando muito, porque seriam horas e horas falando sobre isso. Um beijo para vocês e se cuidem, tá? A dor passa. Beijo. Bem, vocês entenderam, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa produção. O telefone está aí, ó, na sua telinha. Ah, e lembrando, vamos curtir o YouTube de Celeste e Maria e também dar um likezinho lá, né, gente? Vamos lá, vamos nos inscrever. Vamos estar juntinhos. Agora, não sai daí não. Um minutinho que eu já estou voltando. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da Nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Modal. Banco Modal. Investimento seguro. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens iguais a mim, que tinha tido muita dificuldade. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados.